vou trazer, meninos, agora um bastidor sobre como o Bento está se tornando uma espécie de homem, almirante da Marinha, não posso perder o trocadilho, né? Aqui dando uma de Yuripita e seus pitacos. Aí sim, gostei. Ele está sendo lançado ao mar. E será apontado no devido momento como o responsável pela confusão. Deixa eu abrir aqui nossa tela, usar o nosso novo pacote gráfico. Está chegando o bastidor no CNN 360 e esse bastidor é sobre este personagem. Ele ascende ao Ministério de Minas e Energia com uma reputação ilibada. Almirante da Marinha, conhecido, de bom trato, o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, vira personagem central no escândalo das joias trazidas por ele, segundo ele mesmo, para os Bolsonaro, o então presidente e a hoje ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Bento Albuquerque aparece dizendo ao Estadão, relatando, olha, eu recebi essa caixa fechada assim que estava indo embora do adido da Arábia Saudita, do governo da Arábia Saudita, guardamos, embarcamos no voo de carreira, chegou no Brasil, desci, meu ajudante ficou, eu informei que era possivelmente um presente para a primeira-dama porque eram joias, disse que não ia liberar e eu fui embora. E aí não falei nada porque, enfim, né? Quando o escândalo estoura, essa é a explicação que o Bento dá. No sábado, ele é procurado por interlocutores de Bolsonaro, que querem entender o que aconteceu. E a resposta que ele vem dando é evasiva, segundo aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bento Albuquerque não está explicando. Ele tem dito, basicamente, em português claro, com outras palavras, que ele tinha mais o que fazer do que ficar cuidando dessas joias. Um discurso que não coincide com o esforço que aconteceu. De novo, de 8 tentativas de reaver as joias, 5 ocorreram sob a guarda dele. As últimas 3 são a partir de dezembro, que é quando o Bolsonaro disse ficar sabendo dessas joias. As 5 ocorrem sob o manto de Bento no Ministério de Minas e Energia entre outubro e novembro. Ele disse aos interlocutores do Bolsonaro que falou, cara, eu estava cuidando da crise hídrica, o Brasil estava com esse problemaço, e aí eu deleguei para o meu gabinete resolver a questão das joias e, assim, não me preocupei com isso. Mas tanto Michele quanto o Bolsonaro dizem nunca terem sido avisados pelo ex-ministro de Minas e Energia sobre a existência desses 2 conjuntos de joias. Eu ressalto, a gente fala muito sobre um, mas teve um segundo, também de alto valor, que ficou por 1 ano e 1 mês sob a guarda do Ministério de Minas e Energia, em tese. Exatamente porque indicam todos os indícios, era uma comitiva de 3 pessoas, a primeira estava carregando as joias, que em tese eram para Michele, o conjunto feminino de joias foi parada pela alfândega, o segundo diplomata foi encontrado pela Folha de São Paulo e disse que ele não estava carregando nada, e o ministro. Entrou um segundo conjunto de joias que só pode, assumindo que o diplomata está dizendo a verdade, ter entrado pelas mãos do ministro no Brasil. E ele não comunica às autoridades, não comunica, segundo os Bolsonaro estão dizendo, da entrada desse segundo conjunto de joias e, quando questionado, diz que estava com outras prioridades, que o papel dele não era ficar de guarda de presente dado à presidência da República. Questões que são levantadas. Ao verificar o tamanho do valor, por que não informa a alfândega que tinha um segundo conjunto que deveria ser averiguado? 2, porque já não informa de imediato a presidência da República e inicia por meio de ministérios, recorrendo ao Itamaraty e à própria Receita, via MME para tentar reaver essas joias. 3, né, porque não explicita. E veja, eu procurei aliados, Bento Albuquerque está em silêncio, eu procurei gente próxima a ele e não desmentem o fato de que ele nunca teria dito aos Bolsonaro sobre a existência dessas joias. Esse silêncio está fazendo dele uma espécie de alvo preferencial dos bolsonaristas, para dizer, se alguém enganou, se houve algum problema, tem que começar a olhar a partir daí. Militares, novamente, entram no foco e agora por meio do almirante
da Marinha, ex-ministro Bento Albuquerque, que está sendo apontado como portador de um silêncio ensurdecedor numa crise que está arrastando a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro e da Michelle Bolsonaro para o centro da atenção pública. Um casal que sempre quis, né, vender a ideia de que era um casal simples e agora com esse escândalo de joias avaliadas em um conjunto só, 16 milhões de reais. O segundo conjunto pode elevar esse valor ali à casa dos 20 milhões de reais, que está de novo em local incerto e não sabido. A presidência da República ainda não confirma ter encontrado esse segundo estojo de joias que entrou no Brasil pelas mãos do ministro de Bolsonaro, Bento Albuquerque. Deixa eu trazer aqui o Leandro Rezende e o Yuri Pita para a gente falar sobre isso. Acabou de chegar uma nota. Não, tudo bem. Acabou de chegar uma nota, é a fake news. E assim, eu fui crente que era, né, notícia, parêntese aqui, né? Fake news, Lula não mandou idosos andarem a pé por causa de preço dos combustíveis. É bizarro o que as pessoas estão produzindo e o nível do que as pessoas produzem é inacreditável, mas infelizmente está aí, essa é a nossa realidade. A gente segue a nossa luta enxugando o gelo neste mundo onde as pessoas se sentem bem, disseminando desinformação. Ô Yuri, o silêncio de Bento Albuquerque não está beneficiando e, de fato, o ex-ministro tem muitas coisas a explicar. A versão que ele está dando, né, de que eu estava muito ocupado com a crise hídrica, isso não era a minha prioridade, honestamente, diante do que foi movimentado de máquina, de aparato estatal e da, digamos, da qualidade, da gramatura, do quilate das joias que foram encontradas sob o mando dele por mais de um ano, não permite esse silêncio tão obsequioso acontecendo em calmaria. Ele está sendo lançado ao mar e instado aí a explicar exatamente o que aconteceu nesse caso. Pois é, houve uma falha de procedimento, isso é um fato, que provocou essa apreensão dos objetos. E não é um objeto qualquer, não é trivial. Não foi um computador um pouco mais caro, um perfume um pouco diferente. São joias de valor muito superior a qualquer tipo de presente que se espera que haja de troca entre dois estados, ou mesmo que aconteça dessa forma, com esse valor, sem que isso tenha uma comunicação direta, dada a situação que foi provocada. Tentar resolver na base, não, peraí, não vou contar para o chefe direto, não vou envolver diretamente o gabinete da presidência para não passar que houve um erro, tem muito buraco nessa justificativa. E, de novo, quer dizer, quando a reportagem do Estadão começa a ser produzida e Adriana Fernandes e André Borges, os jornalistas que assinam a reportagem, seguem o manual clássico do jornalismo de procurar as pessoas envolvidas e dar a chance ao ex-ministro se explicar. E aí Bento Albuquerque explicou, disse o que aconteceu na visão dele, e é ele quem coloca como destinatária das joias a ex-primeira-dama. Não é a reportagem que, desde o início, falou, olha, a gente vai fazer uma reportagem que tem a ver com ela. É a partir da declaração do ex-ministro que a ex-primeira-dama é envolvida. E à medida que a reportagem é publicada, ou que a reportagem vem sendo feita, porque ela é publicada não só com o fato da apreensão em si, mas com as várias tentativas de se reaver este objeto apreendido pelos servidores da Receita Federal. E aí se tem clareza do quanto do aparato do governo foi mobilizado para tentar a liberação. E só depois é que vem à tona o envolvimento mais direto, mais próximo de uma das pessoas mais próximas do então presidente da República, que é o seu ajudante de ordens, um ano depois. Por isso essa distância de tempo e esse documento que mostra que a segunda caixa só foi comunicada ao gabinete da presidência um ano depois, tudo isso vai deixando muito mais perguntas a serem esclarecidas por parte do ex-ministro de como, do que foi feito de errado, do que saiu errado nessa história toda e por que essa demora em tratar do assunto.
Ô, Leandro, o que a gente tem aí é, além de tudo, neste momento, um afastamento muito grande entre a própria Michelle e o próprio Bolsonaro, o que está deixando o caso ainda mais enroscado, né? Em que medida isso faz do Bento alvo mais fácil a ser abatido? Dani, é isso, né? O Bento está escolhido como o bode expiatório dessa história. Lembrando, tá? Assim, eu até concordo, tenho a gestão do gabinete do presidente para tirar, então não tem como excluir o Bolsonaro da história. A alegação é de que o Bolsonaro não agiu de má fé, né? Ontem a gente trouxe esse bastidor aqui também, os aliados dele falam, olha, o presidente não agiu de má fé. Se ele quisesse ter trazido essas joias para cá, ele tinha mandado um avião da FAB buscar o ministro, ele não sabia das joias em 2021, ele só fica sabendo em dezembro de 2022 e ele age porque não quer, abre aspas, deixar nada para o PT, fecha aspas. Essa é a justificativa. Então, é tirar o dolo, né? Tirar a intenção de meter a mão em algo que entrou ilegalmente no país. Não dá para excluir Bolsonaro, mas também não dá para tratar o Bento como, apesar dele ser a ponta mais fraca dessa cama de gato que se montou, ele traz, desculpa, bom português, né? Essa muamba milionária para cá. Ele traz, é ele quem se responsabiliza, é ele quem entra. E isso me chama muita atenção. Primeiro ele diz, eu não sabia o que tinha na caixa. Ok, mas a partir do momento que você sabe, se você é ministro de Estado, está vendo o enrosco que deu e você está com outra caixa na bolsa, você não apresenta. Essas questões elas precisam ser, de fato, esclarecidas e não estão. E ele sai do aeroporto e volta para tentar liberar ali no jeitinho, enfim, é um almirante de esquadra, uma pessoa que tem ali uma trajetória prestada ao Brasil, né, às Forças Armadas, e que participou aí dessa trama que, enfim, é tão complexa, né? Mas o nome do Bento, do ex-ministro, ele sempre tem sido citado quando eu vou conversar com as pessoas do PL, partido do ex-presidente da República, e da Michelle Bolsonaro, né? E nesse sentido que ele está sendo lembrado como, olha, isso aí é problema do ex-ministro, isso não é problema, sobretudo, da Michelle Bolsonaro. O que eu tenho hoje de conversa é que a Michelle está, de fato, sendo blindada pelo PL para que ela não seja envolvida nisso. O partido está com um olhar muito voltado para discussões políticas de ocupação de espaços no Congresso Nacional, estão nessa luta ainda pelas comissões, pela relatoria, por exemplo, da Comissão Mista de Orçamento. Então, a política do PL está tentando andar sem se deixar atingir por esse episódio das joias. Mas sobre a Michelle Bolsonaro, a narrativa que está empacotada internamente é a de que ela não sabia de nada, não pediu presente nenhum e não tem nada a ver com essa história. E que se alguém tiver que se explicar, não é ela, Michelle Bolsonaro. E aí repito aqui o que disse ontem. Percebi nessas conversas um esforço muito maior de protegê-la do que proteger Jair Bolsonaro, né? Em outros casos, em que o nome do presidente aparece sob suspeita, vem ali um rosário de críticas à imprensa, aquela coisa toda, perseguição ao Bolsonaro. Dessa vez não apareceu isso, não tem aparecido isso, e tem muito mais um foco em proteger a Michelle Bolsonaro e dizer que ela não tem nada a ver com essa história, né?